Oi, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, sobre sua casa, sobre seus sonhos, sobre sua família, sobre tudo que envolve você, em nome de Jesus. Nós estamos na última semana do ano de 2021. Uau! O ano acabou e a gente já começa na semana que vem um ano novo, e é isso aí, tudo começa de novo, é assim mesmo. Nós estamos na semana 15 do nosso circuito bíblico e você já sabe que a gente está acompanhando os nossos estudos bíblicos a partir do circuito bíblico. E a gente está na semana 15 estudando Romanos. Romanos é uma delícia de ler, de poder crescer, de poder aprender. É muita coisa boa que a gente aprende na carta de Paulo aos Romanos. E eu quero ler com você o capítulo 15, e como é a última semana do ano, a gente faz essas reflexões normais de fim de ano, refletindo sobre o que aconteceu e o que vai acontecer, as proposições, os planos para o próximo ano. Eu quero hoje conversar com você sobre paz e alegria. Nada melhor do que conversar sobre paz e alegria no fim do ano, começando um próximo ano daqui a pouquinho. Então, o meu desejo é que hoje você saia daqui da nossa conversa, saia desse tempo nosso, nesses minutos que você vai estar comigo, com o coração cheio de paz e cheio de alegria, para encerrar um ano maravilhoso e começar um ano ainda mais gostoso na presença de Deus. Antes da gente ler, ora comigo pedindo a Deus que derrame do seu favor e que traga para você e para mim algo personalizado do Espírito de Deus, algo que Ele vai falar comigo e com você, especificamente ao meu e ao seu coração, para que seja um tempo abençoador na presença de Deus. Vamos orar? Deus, primeiro, muito obrigado por você existir e existir dentro de nós especialmente. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu carinho com a gente. Obrigado porque o Senhor nos alcança. Todos os dias o Senhor faz movimentos na nossa direção para que a gente viva mais próximo de Ti e cada vez mais conheça um pouco mais do Senhor. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um grande interesse de levar essa verdade para outras pessoas. Então, nos ajuda a sermos intencionais nesse lugar de espalharmos a boa nova do Jesus que nasceu e morreu e ressuscitou e hoje vive em nós através do Espírito Santo para o mundo inteiro. Pai, eu te agradeço demais porque o Senhor ao longo de 2021 esteve conosco e a maior certeza que a gente tem é que o próximo ano também o Senhor permanecerá, porque o Senhor disse que ficaria, que permaneceria. Então não há variação no Senhor. Então muito obrigado por isso. Senhor, entregamos esse tempo agora, onde vamos refletir sobre paz e alegria e como que a gente pode alcançar isso. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale personalizadamente a cada um de nós. Fala comigo, fala com os meus irmãos, com os meus amigos que estão comigo agora. Eu oro confiado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quais são os segredos, então, para a gente ter uma vida cheia de paz e alegria? Como viver um ano novo cheio de paz e alegria? A gente, quando saúda as pessoas no fim do ano, na virada do ano, a gente se abraça quando pode abraçar, a gente se abraça e fala, muita paz e alegria para você nesse ano que vem, hein? Que esse ano seja um ano de muita paz e alegria. Olha, eu desejo no seu aniversário, quando as pessoas fazem aniversário, muita paz e alegria. Só que a gente fica falando desse negócio e, de repente, se torna até um chavão, uma frase pronta, e a gente nem sabe verdadeiramente o que está dizendo, o que isso quer dizer e como que a gente pode alcançar esse lugar. Mas graças a Deus que a gente tem a Bíblia, e a Bíblia tem tudo. Tudo que a gente precisa para seguir e viver, a gente encontra na Bíblia, e Paulo deixou isso muito claro aqui em Romanos capítulo 5. E eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 5. Eu vou ler a primeira frase do versículo 1, parar,
fazer uma explicação para vocês de contexto e depois eu volto e dou sequência ao texto, tá bom? Versículo 1 do capítulo 5 de Romanos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Para comigo, eu não terminei o versículo 1 ainda, mas eu preciso trazer um pouco de explicação nesse lugar para você. Tendo sido, pois, justificados pela fé, o que Paulo está falando aqui? Paulo, em Romanos, ele vai falar muito sobre a justificação. E a defesa dele aos romanos é que a justificação ela é alcançada, nós nos tornamos justos, alcançados por essa justiça e nos tornamos justos aos olhos de Deus, não pelo que a gente faz, não por aquilo que nós conseguimos manejar da vida, mas por aquilo que Jesus já fez. Beleza? Então, Paulo vai falar no capítulo 1, 2, 3, todo Romanos, ele praticamente vai falar da mesma defesa, ele vai fazer a mesma defesa, que nós somos justificados mediante a fé. Não é o que fazemos, não é o que conseguimos diante da lei, no cumprimento da lei, no cumprimento da antiga aliança, ou no cumprimento de qualquer coisa que eu faça ou deixe de fazer, me deixa mais justo ou menos justo. Não, a justificação, o olhar de Deus para a minha vida, eu me torno justo aos olhos de Deus por aquilo que Jesus se tornou justiça na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço de cumprir toda a lei que nos tornava injustos aos olhos de Deus. O não cumprimento da lei, o não cumprimento daquilo que Ele mandou a gente fazer na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus nos olhava como injustos, mas Jesus veio e se tornou justiça por nós. Ele vai falar também no capítulo 5, assim como a transgressão alcançou o homem, assim como a transgressão entrou no homem por um só, assim como a transgressão acabou com a raça humana, tornou todo mundo transgressor por causa de um, o Adão, assim também por causa de um, Jesus Cristo, a justificação também entrou na vida das pessoas por causa de um só, Jesus. Então, todo aquele que é nascido de Adão se tornou injusto. Jesus veio e aquele que é nascido de Jesus, o nascido de novo, o encontrado com Jesus, o transformado pela vida com Ele, se torna então justo por causa de Jesus e do que Ele fez. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, você já entendeu comigo que não é o que você faz ou deixa de fazer que torna você, aos olhos de Deus, justo ou injusto, mas é o seu encontro com Jesus. Se você se encontrou com Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, e Ele se tornou o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus, o seu Mestre, você então agora é justo. Entendeu? Porque se você se você achar que você se torna justo pelo que você faz, eu não sei você, irmão, mas eu não consigo acertar o tempo todo. Eu não consigo ficar livre dos meus pecados. E olha que eu luto, mas assim, eu luto bonito, eu luto sempre, para que eu seja um homem melhor aos olhos de Deus, para que eu seja aprovado por Ele e para que eu seja um exemplo para todas as pessoas, para que eu brilhe em qualquer lugar que eu esteja. Eu luto, eu mato a minha carne todo dia e mesmo assim, às vezes eu me lasco. Eu erro, eu peco, eu vacilo. Então, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez, Jesus. Tá bom? Tá claro? Isso precisa ficar muito claro para você. Até para que você viva uma vida que seja uma vida com Deus, que não seja um lugar onde você vai viver cumprindo um conjunto de regras para que você agrade a Deus. Não tem a ver com isso, e você vai descobrir daqui a pouco. Entenda, você saiu da posição de injusto aos olhos de Deus, e quando você se encontra com Jesus, você sai desse lugar e se torna justo por causa do que Jesus fez. É como se
você recebesse uma proteção, um envolvimento sobre quem você é, que não é mais você, é Ele. Sabe, aqueles filmes de ficção científica que os caras conseguem mudar a face, né, de maneira perfeita, aí eles tiram assim, é uma outra pessoa. Então é tipo isso. Você, aos olhos de Deus, você que agora tinha uma face normal de um ser humano pecador e injusto, você agora foi revestido pela face de Jesus, pelo que Jesus fez por amor a você e por amor a mim. Por causa de Jesus, você e eu nos tornamos justos ao nos encontrarmos com Ele e vivermos a vida com Ele. Ok? O texto fala ainda, justificados pela fé. Então, tem o elemento da justificação, que eu acabei de explicar, mas tem o elemento fé. Irmãos, a fé é um negócio que precisa ser levado a sério. Nós só conseguimos ser justificados do jeito que eu acabei de explicar, do jeito que Paulo exaustivamente fica defendendo ao longo do livro de Romanos, da carta aos Romanos, por causa da fé. E a fé produz algo bom, positivo, transformador. A fé é ativa, ela não é passiva. A fé não é um lugar onde eu sento e espero receber. A fé é algo que se movimenta em mim e todo dia ela deve ser exercitada para que ela aumente, para que ela seja mais forte, para que ela seja ainda mais vista para as pessoas e mais vista para mim. A fé tem que estar em movimento constante. Só assim você consegue descobrir de fato quem é Deus, o que Ele fez por você e o que de fato é justificação. O que é sair de um lugar de injusto para se tornar para sair de um lugar de injusto e se tornar alguém que é justo. Sair de uma posição injusta para uma posição justa. É só pela fé, por uma fé assim. Não é uma fé de discurso, uma fé fantasiosa, uma fé religiosa, onde eu digo que tenho fé em alguma coisa que eu não vivencio, que eu não experimento, que eu não toco, que eu não experimento a cada dia, que eu não exercito. Não é. Fé não é alguma coisa que eu digo que eu pertenço a algum lugar. Não. Fé é um negócio que eu vivo todo dia, a experiência de exercitá-la. Fé. Então eu sou justificado por causa da fé. Eu fiz um esqueminha aqui, na minha cabeça, né? Eu fiz um esqueminha que eu coloco a justificação no centro. A justificação está no centro. Como é que eu alcanço a justificação? Aí em volta da justificação, desenha comigo aí na sua cabeça. Justificação está no meio. E aí em volta da justificação, em cima está fé. Eu só consigo ser justificado por causa da fé. Mas como é que eu alcanço a fé? A gente aprende na Bíblia que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra. Então puxa uma setinha para o lado e bota ouvir. Justificação vem pela fé. E a fé só é alcançada pelo ouvir. Mas quando que eu ouço? E o que eu devo ouvir? Aí você coloca aqui embaixo a palavra. Alguém precisa pregar o evangelho. Então, eu só sou justificado pela fé se eu ouvir sobre a palavra, sobre a pregação do evangelho. Então, eu sou justificado se eu vivo em fé. Mas eu só alcanço a fé se eu ouvir. E ouvir o quê? A palavra, alguém pregando. E só consigo ouvir alguém pregando para que eu alcance a fé e seja justificado quando alguém decidiu ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém decidiu ir para pregar o evangelho, para que outras pessoas ouçam,
para que alcancem fé e sejam justificadas, essa pessoa que decidiu ir, ela tem a fé aumentada, ela tem a fé exercitada, ela tem uma fé ativa, uma fé que é dinâmica, uma fé que ela está em crescimento a cada dia. E aí eu fecho o círculo, e esse círculo não para, esse círculo continua o tempo inteiro, esse círculo está girando o tempo inteiro. No meio, a justificação. Eu alcanço a justificação pela fé no ouvir, e ouvir a palavra pregada de alguém que decidiu ir. E esse alguém vai gerar cada vez mais fé para continuar ouvindo, continuar pregando, continuar indo, e as pessoas vão alcançando a justificação em todo o mundo, em todo lugar que eu for, e as pessoas vão sendo salvas, vão sendo transformadas. Visto que, tendo sido, pois, justificados pela fé, essa fé, temos paz com Deus. Aí a gente pode dizer, graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós podemos alcançar pela fé essa consciência de que não vivemos mais em condenação. Não vivemos mais em prisão, mas sim agora em libertação. Não vivemos mais uma condição de desespero, mas agora de esperança. Agora nós saímos de uma condição de obscuridade e nos tornamos alguém que vive numa condição de luz. Porque agora não há mais rebeldia contra aquele que me criou e que me formou e que me quer bem. Agora, a minha condição e a minha relação com Deus é paz. Eu tenho paz. Então, nesse final de ano de 2021, nesse ano que se aproxima, 2022, na semana que vem é tudo novo de novo, o que precisa nortear a minha vida e a sua vida precisa ser essa paz com Deus. E a gente alcança essa paz com Deus porque nós fomos justificados pela fé. Nós saímos de um lugar e nos tornamos uma outra pessoa. Nós saímos de uma posição e estamos em outra posição com Deus. Se você quiser ter paz com Deus, tenha um encontro transformador com a justificação mediante a fé. Tenha um encontro transformador com a presença da paz de Deus. Porque senão você vai fantasiar um lugar de paz e de alegria que não existe fora da realidade com Deus. Vão ser só, e você já deve saber disso, vão ser só momentos onde eu vou desfrutar de um tempo gostoso e pronto. Não é uma condição de vida a paz. É um momento isolado da existência. Agora eu posso continuar o texto, já que eu dei o contexto para vocês e uma explicação sobre a justificação e sobre a fé. Lembrando que a gente está tentando ainda falar sobre paz e alegria para a minha vida e para a sua, viu? Olha só, de novo o versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos disso, nós só temos a paz porque fomos justificados pela fé por causa do que Jesus fez. Por meio de quem? Jesus. Por meio de quem? Obtivemos acesso pela fé, de novo a fé, pela fé a esta graça, na qual estamos firmados. De novo a fé aqui, agora ele traz o elemento da graça, essa bondade, esse favor imerecido que nós recebemos. Nós sabemos que quando éramos ainda pecadores, nós fomos reconciliados com Deus. Ele fala logo aqui no versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos
pecadores. Isso é graça. Então, nós só conseguimos também mensurar, absorver, abraçar essa graça, esse favor imerecido por causa da fé. Não é um lugar onde eu falo, uau, que legal, que bonitinho, Jesus me amou. Não, é um constrangimento de que Jesus, o meu Deus, o meu Senhor, morreu por amor a mim sem eu merecer. E eu falo, glória ao nome de Deus pelo que Ele fez, porque hoje eu tenho acesso à justificação, eu sou justo aos olhos de Deus pelo que Ele fez em amor a mim. Obrigado, Deus. Temos acesso a essa graça no qual estamos agora firmados. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem vive paz e alegria, quem vive numa consciência que é justificado pela fé, quem vive numa consciência que alcançou a graça de Deus por causa da fé, é alguém que tem a esperança da glória de Deus. Porque estamos firmados nela. Deus é glorioso, é majestoso, é rei, é Senhor. Ele vai reinar aqui ainda, quando Jesus voltar. O mundo é transformado, viveremos no céu com Ele para sempre. Uma eternidade gloriosa, isso enche o nosso coração de esperança. Jesus voltará e levará a sua igreja, isso me motiva a cada dia a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho para as pessoas, para que outros também tenham paz e alegria, assim como eu tenho, não só em virada de ano, mas todos os dias, toda semana, todo mês, toda hora, a cada dia que passa, a cada ano que passa, em todo momento eu quero mostrar isso para os outros, porque isso é maravilhoso. Isso é incrível, isso não cabe dentro de mim só. Eu quero que as pessoas também tenham essa esperança da glória de Deus. Estamos firmados nessa esperança, mas não só isso, o texto continua. Já que a gente quer ter paz e alegria, olha o que Paulo orienta a gente. Mas não só isso, mas também nos gloriamos, não só na glória de Deus que virá, nos gloriamos também nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Paz e alegria não significa ausência de tribulação. Muito pelo contrário. Paz e alegria, essas duas coisas são geradas também porque nós vivemos tempos difíceis. Porque afinal, na nossa vida, nesse elemento, no nosso corpo aqui, tem um elemento chamado carne, que é o pecado. E esse pecado aqui é agoniado, viu? Como eu falei antes, eu não quero cometer, mas eu às vezes cometo. E ele fica enchendo a paciência e eu tenho que mortificá-lo a cada dia. E as tribulações, elas me ajudam a lembrar que eu não sou super-herói, que eu não sou o bonzão, o melhorzão, o melhor do mundo, o cara mais importante do mundo. As tribulações me mostram que eu não dou conta da vida, que eu preciso de você, que eu preciso de ajuda, que eu preciso conversar, que eu preciso orar mais, que eu preciso ler mais a palavra e meditar nela, que eu preciso da minha célula, que eu preciso da minha igreja, eu preciso mostrar minhas vulnerabilidades, minhas fragilidades, minhas fraquezas, os meus erros, os meus pecados, eu preciso chorar mais, porque aí você me ajuda, você me desafia, olhar para você é bom para mim, porque eu tenho alguém para me espelhar, então a gente vive junto, a gente vive comunidade, a gente vive igreja, a gente vive família, porque nós precisamos um do outro. Na tribulação, viver sozinho é a pior escolha. Para manter as aparências, mostrar-se bonitinho, grandes coisas. Grandes coisas. Você mostrar bonitinho para mim, você mostrar bonitinho para as pessoas, grandes coisas. Se você não crescer, se você não melhorar, se você não aprimorar, se você não exercitar a fé, se você não viver junto para a glória de Deus, baseado na esperança, você vai ficar bonitinho por fora. Mas como diria o próprio Jesus Cristo, olhando para os religiosos da sua época, vocês são como sepulcros caiados, como túmulos bonitinhos por fora, mas
fedorentos por dentro. Paulo está falando que, por causa da paz e alegria, ele se gloria também nas tribulações, não só na glória de Deus, mas nas tribulações, não porque a tribulação é bom, não, é pelo que ela produz, e ela produz, se a gente permanece nela, vivendo na tribulação, confiando, baseado na fé que acabamos de falar, ela produz perseverança. A perseverança é esse lugar que a gente não desiste porque está doendo. E gente, cá para nós, moleza, né, 2021? Só se foi para você, porque para mim não. 2021 foi difícil. E para muita gente foi difícil. Geralmente é difícil. 2022 vai ser bom? Vai. Mas vai ser difícil também. Então o que a gente tem que fazer? Perseverar. Diante dos dias difíceis, permanecer. Não sair. Não procurar uma outra turma. Não procurar um outro Deus. Não, é permanecer e falar, não, tá brabo, tá difícil, tá complicado, então eu fico. E a perseverança produz um caráter aprovado. Quem permanece na tribulação perseverando vai ser aprovado no seu caráter, porque não é oscilante diante das lutas. É linha reta. Tá doendo? Tá. Eu peço ajuda, eu tô com gente, eu busco parcerias que me abençoem, que me fazem crescer em Deus, não que me falem coisas bonitas ou aquilo que eu quero ouvir, para que eu ainda seja aprovado no meu caráter com Deus. Eu vou crescendo em Deus. Eu vou aprimorando em Deus. Para 2022, eu desejo para você que você cresça em Deus, que você na tribulação permaneça, persevere, para que o seu caráter seja aprovado. Assim, com o caráter aprovado, você tem esperança. Do contrário, pode perder a esperança para um ano maravilhoso. Pode desistir, porque não vai rolar. Sem Deus, sem a consciência de que vai ser difícil, sem a consciência que você precisa perseverar e que a perseverança vai trazer para você um caráter aprovado, aí você pode ter esperança, porque aí você tem como ter esperança em fé. Aí você pode aguardar que a glória de Deus virá sobre você e você vai ter um ano cheio de paz e alegria, independente das coisas que estiverem ruindo ao seu redor. Versículo 5 e o último, e eu termino. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. É o Espírito Santo quem nos guia nessa jornada. É o Espírito Santo que vai guiar você em 2022, se você quiser, baseado em fé, por causa da graça, ser justificado, para que tenha paz com Deus e viva uma alegria sem precedentes. Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de ano maravilhoso, cheio de Deus, cheio da presença, e que você tenha um 2022 marcado pela ação e profundidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você mais uma vez, só consagrando esse novo ano da sua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu abençoo os meus irmãos, os meus amigos que estão agora ouvindo essa reflexão, esse estudo. Eu peço por um ano de 2022 cheio de paz e alegria, baseado em tudo que conversamos aqui agora. Que o Senhor os encha e os abençoe, para a glória do Teu nome e para abençoar as pessoas, para amar o Senhor e amar os outros. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo. Tchau, tchau.